café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner. Olá, estamos aqui mais uma vez neste café irreverente e lembrando que no nosso último café, aqui na plateia ficou algumas convocaçõões, não sei se todos estão lembrados, e cumpriram a convocação, vieram, os convocados vieram. Sim, cumprir, exatamente. Dobramos a meta, muito bem. Adorei essa, adorei. Gente, essa história do dobramos a meta, só alguns entendem isso, porque, olha, é só brasileiro para entender isso. A gente não pode fazer isso nesse programa. Né? Senão... Vamos lá explicar. Gente, foi algo tão surreal que eu não sei nem explicar direito, mas foi uma colocação da presidente Dilma e fizeram um meme, porque ela se expressou mal, que não íamos pôr metas e que depois nós iríamos duplicar as metas. Iríamos duplicar a meta. Exatamente. Nós não vamos pôr metas, nós não queremos pôr metas, mas quando atingirmos as metas, vamos duplicar as metas. E aquilo ficou... Eu entendi o que ela quis dizer. Né? Eu entendi que ela estava falando numa questão de tempo. Nós não vamos estabelecer metas, temos um tempo e quando chegarmos aqui, veremos o que fizemos e dobraremos. A ideia era essa. Aconteceu hoje com a nossa plateia, não é? Pois, estás vendo? Só que ela se expressou de uma maneira meio infeliz e aí, né, virou aquilo... Não havia perdão. Não havia perdão. A pergunta que eu tinha era dentro da temática da língua portuguesa, porque a língua portuguesa é muito binária, não é? Portanto, nós temos o masculino e o feminino e não temos nada que seja verdadeiramente neutro, que possa ser representativo de pessoas que não se identifiquem como masculino nem feminino. Então eu queria perguntar se conheces algum método ou se alguma vez pensaste em como dar a volta à coisa para que pudéssemos inventar ou melhorar a língua portuguesa de modo a ser, não é mais inclusiva, mas pelo menos que facilitasse essa opção de nos livrarmos da binaridade da língua. Bem, aqui tem uma questão que eu preciso ser detido para não entrar numa outra temática paralela a essa e que me é imensamente fascinante. Eu sou fascinado pela questão da linguística especificamente, né? Eu sou um apaixonado da língua portuguesa, estudo desde sempre fui um aluno aplicadíssimo em língua portuguesa, com professor, aquela coisa toda. Minha mãe era professora de português, pois então, imaginem, eu tenho realmente essa questão aí com a língua portuguesa. Tanto nas versões brasileiras, ou na versão, se é que se pode dizer que isso é uma versão, brasileira, portuguesa e das outras variantes da língua portuguesa. Eu vou interromper aqui o Andy, antes que comece, por causa da questão da flexibilidade da língua brasileira. Não existe língua brasileira, mas do português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Os brasileiros utilizam muitos neologismos, não é? Utilizam todes, né? Amigues, para incluir aquelas pessoas que não são binárias, porque de fato a nossa língua ela é expressivamente binária, não é? E inclusive no Brasil, coisas que aqui em Portugal a gente não ouve muito, mas eles colocam o artigo na frente com o Renato, a Ana, a Antônia, ou seja, sim, não é somente Antônia, Renata, ou Renato, ou Ana. Sim, Né? E depois houve o arroba, que teve uma moda, depois veio a questão do X, todos, só que isso gera um problema de linguagem digital, claro, porque não. as pessoas invisuais do computador Não consegue ler isso, não é? certo? E aí passaram a usar o todes, os amigos, né? Ou seja, há alguma flexibilidade, agora realmente... Pronto. Aqui tem uma panóplia de questões. Primeiramente, não sei nem por onde começar. Pronto. Primeiramente, eu penso que... A questão do artigo. Uma coisa que me incomoda um pouquinho é que isso vem de uma tradição, se é que eu entendi, só para esclarecer isso. Isso vem de uma tradição portuguesa muito antiga, do tempo da colônia, que usar artigos na frente de nomes próprios era uma falta de respeito à educação, o contrário do que é hoje.
certo? Porque era coisificar a pessoa. Isso era uma coisa usada para escravos, certo? Isso já mudou de tal maneira que em Portugal é exatamente o contrário. No Brasil existe uma região que é justamente a Bahia, onde essa tradição da nobreza ainda permanece, porque lá se diz fui à casa de Maria, e não à casa da Maria, né? Venho da casa de João. Ah, mas no Rio Grande do Norte também é assim. Sim, no Nordeste, Mas no Nordeste em geral, Eu acho no que Nordeste em o geral. Nordeste não sofreu também influência De outras muito mais culturas tão, portuguesa. claro, e ali é muito mais português a coisa. Muito mais português, mas às vezes eu ouço aqui dizer que é fácil reconhecer brasileiro porque não se usa o artigo, né? Quando na verdade essa é uma tradição inteiramente da cultura portuguesa daquela época que ficou naquela região porque assim era, assim ficou e lá não se usa dizer tanto os artigos, o que a língua portuguesa admite perfeitamente, isso não é uma... Pronto. Uma das coisas chatas, às vezes, é essa questão de não se conhecer o que a língua portuguesa admite, né? E, às vezes, quando é usado por um brasileiro, isso passa a ser brasileiro, mas se é um intelectual português, aí eu apenas não sabia que podia. Mas então se tem essa coisa muito desagradável e eu, inclusive, vejo isso, às vezes, nas minhas próprias conferências. Eu digo uma palavra que é um sinônimo que eu não sei, que aqui, porventura, não é usado, e aí me dizem que eu estou falando em brasileiro. Então eu anuncio. Não, gente, a língua brasileira realmente é riquíssima, mas essa palavra também pertence ao português, porque é simplesmente um sinônimo, né? Então, agora, se é um intelectual português, se está usando uma palavra desconhecida, é apenas porque eu não conheço, né? Se assume como sendo da língua portuguesa. Mas se é um brasileiro, em geral acontece essa pequena... É quase um estrangeirismo dentro da própria língua. Isso é um absurdo, realmente. É uma questão que implica no desconhecimento da língua portuguesa. Eu estou indo para um assuntinho que é um pouquinho paralelo ao que tu colocas. E também na questão morfológica, porque a língua portuguesa nunca proibiu em nenhum momento da sua história a utilização de gerúndios. Isso é uma questão habitual de uma região e de um momento temporal da língua. Não, aí já vem o girundismo, isso é outra história. O uso... Os gerúndios, sim, né? Mas pronto, isso é uma questão... né? Não é muito correto na nossa língua portuguesa. Não, é perfeitamente correto, só não é usual. Usual. Essa é a questão. É simplesmente isso. Não é usual. É só isso. Não é... Não, e até nas ilhas também, pronto, enfim, em algumas regiões. Também tem algumas dificuldades quando a gente vai se dirigir a uma pessoa para poder conversar. Nós usamos muito o tu no sul do Brasil. Ah, no sul, sim. Pronto, não é algo que aqui se aceite assim com tanta facilidade. Com tanta facilidade, claro. Conversar com os outros. Olha, né, Sim. Tu gostaste desse café que eu te dei? Sim, pronto. Ou, Sim. Tu queres hoje ir jantar comigo? Claro. São coisas que a gente vai falando e as pessoas dizem, o tu fica lá. Sim, claro. Não, tudo bem. Aí, claro, pronto. São essas coisas, né, que às vezes é importante, né? Eu gosto muito desse assunto, adoro, podia até fazer um programa só disso, sobre as questões da polêmica, inclusive entre os gramáticos portugueses, porque isso não é só uma polêmica entre brasileiros e portugueses, porque dentro dos estudiosos da língua portuguesa em Portugal, dos próprios gramáticos, também existem desentendimentos nessa questão. Alguns são mais progressistas, né? Outros são mais conservadores, enfim. Isso realmente é uma questão que eu adoro. Realmente eu adoro apaixonadamente falar disso. Mas agora eu vou falar disso, mas no âmbito aqui da questão que o Navi, o meu amigo, levantou. Eu penso o seguinte. Temos um grande abacaxi aqui para descascar. Ananás. Um ananás. Em Portugal. Em Portugal? Não, abacaxi também. Abacaxi também. Já vi até no supermercado escrito abacaxi. Mas no Brasil também, já fizemos aqui Mas no Brasil também é diferente, pelo menos lá no Rio Grande do Sul. O ananás é o abacaxi azedo e o abacaxi é o mais adocicado, o mais doce. Vem do Nordeste, eles são plantados, é tudo abacaxi. Não, no Rio Grande do Sul tem uma diferençazinha. Uma expressão, hoje eu vou resolver um abacaxi. Um abacaxi, vamos descascar esse abacaxi, que é um problema complicado. E eu acho que essa questão do gênero na língua portuguesa é um abacaxi. É um abacaxi, esse é um verdadeiro abacaxi. Esse é um abacaxi que não sei como descascar. E não tem como saber, porque
as arbitrariedades, ou melhor, sim, vamos falar dessa forma, arbitrariedade aqui no sentido de um árbitro que vai estabelecer regras. Isso é impossível. Isso não vai acontecer nunca. Porque a língua não vive assim, não funciona assim. É dinâmica. É dinâmica. E isso implica, porque a coisa que aqui se levanta, e que quando nós falamos, porque eu sou defensor da língua inclusiva, mas quando nós falamos em certas questões, é muito simples. Se vocês quiserem fazer uma experiência interessante, cheguem em qualquer lugar e usem na generalização do coletivo só o feminino, plural. Eu já fiz isso várias vezes, até em sala de aula, numa conferência eu já fiz isso, tratar todos, boa noite a todas aqui presentes, e já imediato, imediatamente vem a situação de que... Todas as pessoas. Não, mas não só isso, os homens se manifestam rapidamente. Rapidamente, ou seja, aqui se vê, claro, ao contrário não. E isso não é só uma regra da língua portuguesa como alguns com um certo grau de desconhecimento querem levantar. Não, isso não é uma regra, só uma regra da língua portuguesa para facilitar. Não, uma língua, ela historicamente no seu processo de configuração, mesmo que ela venha como a língua portuguesa, que veio do galego português, que por sua vez veio do latim, e até passou por outras no meio, mas enfim, e não veio do espanhol, como todos pensam. Essa situação, mesmo passando por esse caminho todo, ela vai se configurando de acordo a um modo de ver e pensar o mundo e a sociedade. Ou seja, a regra política do patriarcado, Ela determina a forma de falar. Mas é óbvio isso. Dentro da língua, né? Evidentemente. Então, que realmente o todas não é aceito. não é Porque aceito. as mulheres não têm aqui que Claro, ter quer dizer, voz. claro. Todos têm incluído homem e mulher. Todos. Por Boa noite a quê? todos. Mas por que que... Boa noite... A todos vocês. Mas vamos fazer o seguinte, aqui está um grande exemplo. Pena que eu não fiz isso, eu não sabia. Deveria ter feito isso. Mais mulheres do que homens. Então, Não, Se nós... A todos vocês. Não, eu discordo de si frontalmente. É sério. Frontalmente. Mas é todos. Todos incluem homens e mulheres. Mas é disso que se está... Não. O que se está dizendo é que isso implica a formatação de predominação do masculino, e essa predominação é uma predominação cultural. Porque se a sociedade fosse matriarcal dominante como é a patriarcal, certamente a língua teria se estruturado em que se refere a homens e mulheres no feminino. Claro. Mas, Não é? agora, quando estamos a ouvir algum presidente, isto, aquilo, fazer alguma conferência, eles preocupam-se em dizer... Todos "Boa e noite, todas, senhor." claro. E agora, Porque agora para já ser começa... politicamente correto, é importante incluir todas as pessoas, porque já se percebeu que Já todos não incluem dizem, todos e boa todas. noite, minhas senhoras. E meus senhores. Pronto. Fazem as duas. Mas aqui, eu penso que é muito importante nessa nossa conversa aqui, tentar fazer com que nós todos aqui, porque aqui tá o ponto que pode haver aqui entre nós a discordância daquilo que eu estou levantando aqui, que talvez a Renata esteja levantando a meu favor, mas não quer dizer que não possam discordar disso frontalmente. Bom, agora, o que eu quero dizer, e por favor podem contrapor, é que nós temos como regra isso. Não, gente, todos quer dizer homens e mulheres, tá certo? Por que que todas não quer dizer homens e mulheres? Aí que tá a questão. E é óbvio... Não. Todos os seres humanos? Todos podem ser todos os seres humanos, então. A razão não é essa. A razão não é essa. A razão de se dizer numa falácia linguística, que é o nome que se dá a isso, porque não se conhece a história da formação do porquê é assim, é de que, então, pronto, vamos manter todos, isso quer dizer todos os seres humanos. E as mulheres que se adequem. E as mulheres, claro, né? Pronto. Aceitem. Que aceitem, Podem, engulam. engulam, né? Ora, então, todas as pessoas também é uma falácia, porque a questão não é todas as pessoas.
ou todos os seres humanos. A questão é que quando se diz todos, advém de um processo histórico e antropológico, obviamente, e sociológico, onde, obviamente, nunca houve mulheres em nenhum lugar, Instância de em nenhuma decisão. instância que fosse necessário mencioná-las. É simplesmente isso, ponto final. Isso é o que historicamente... Ou seja, em todas aquelas reuniões onde se dizia Boa noite, só estavam homens. Isso historicamente por séculos. Estavam homens. Mas obviamente, não é? E às vezes eu... Usando essa forma de saudar. Mas- Não deixo. Hã? Não deixo onde estiver, não deixo que digam todos. Atenção que eu estou aqui. Mas claro, é isso que se tem que... Né? Isso se faz quando diz Boa noite a todas. Os homens se... Não é? Se chega num lugar onde tenha lá uma parte de homens e parte de mulheres, eu simplesmente, olha, se nós temos, eu vou tratá-las todas no feminino, até se nós tivermos num grupo onde a maioria for mulheres e a minoria for homens. Muito justo que eu passe pelo Boa noite a princípio... todas. Desculpa. Sim, passe parte do pressuposto que trate pela maioria, então... Aquela pessoa vai se manifestar e Com certeza se vai ser um manifesta. privilégio masculino Claro. enraizado na nossa Sem cultura. dúvida, sem E a dúvida. língua é um artefato É um artefato da cultura, claro que sim. É fundamental compreender esses mecanismos. Mas com certeza. E isso é falta somente de conhecimento histórico do desenvolvimento da língua. Como é que uma língua se desenvolve. E é óbvio que se pegar a língua e se for a qualquer período da sua história, vai se ver que seria absolutamente ridículo usar o feminino no plural, porque ia falar com quem? Com as moscas? Quem eram as pessoas? Quem era o elemento feminino que estava ali para ser possível ou necessário usar o feminino? Ou seja, era Né? boa noite a todos e a voz me ser. Claro. Sim, sim. Mas nem na escola, gente, nem na escola. As mulheres não iam sequer para a escola. Aliás, Não é? na escola também, o próprio fator de socialização, que até o Portugal também era assim, até o 25 de abril, o Brasil foi assim. Eu estudei escolas exclusivamente femininas, de meninas. Mas até 1959 no Brasil era lei, né? Eu estudei na as escola escolas- de Natal, que é uma escola Mas aqui também tinha exclusivamente escolas Só de mulheres, meninas e ou só de- meninos, Exatamente, não ou é? seja, mesmo quando todas apareciam no plural porque justificavam que elas estavam ali, só haviam todas. Não havia Essa nenhum é a outro- questão. outro Mas é elemento claro, masculino parti- pra socializar no grupo. Com certeza, Não claro. era exclusivo de um gênero, era feminino. Só se usa, né, até hoje, inclusive, só se usa o feminino plural se só houver mulheres. Pois. Basta ter um homem no grupo Vem o e privilégio já vem o masculino. privilégio masculino de passar tudo para o masculino, Verdade. não é? Isso precisa... Isso mesmo, Maria Isabel. Daí que eu acho que esse processo que nós estamos a vivenciar, não é, com as comunidades LGBT a receberem a visibilidade e a terem voz e terem representatividade, nós estamos no meio de um processo de mudança também. Eu entendo dessa forma, Andy. E a nossa língua é dinâmica, daí que Claro. esses novos neologismos, eles vão... Tu estás vêm pra tocando no ficar. ponto. Eles Claro. vêm pra ficar. Aí sim, daqui a 50 ou 100 anos, nós vamos estudar a história da língua e vamos entender por que E agora... naquele ponto do tempo, nós Pronto, já- era assim e por que agora é assado. Eu queria por acaso ficar por aí, porque este crescimento, esta evolução da língua, neste caso, está a ser consciente, não é? Porque nós estamos a analisar um problema que encontramos na língua portuguesa e estamos, de maneira consciente, a tentar resolvê-lo. O que até agora não se vem registado. E o que me preocupa é que, em conversas com amigos meus, eles não veem isso como um problema e até acham que, se nós tratarmos como se fosse uma cena assim tão trivial quanto a língua, que se resolveria o problema dos direitos LGBT muito mais rapidamente. Então, peraí, eu não entendi. Não, volta um pouquinho. Ok. Peraí. Sim, desculpa, inclusive, me perdoem. Aliás, os ouvintes não estão sabendo que eu cometi uma gafe aqui porque eu passei para ele sem ter... Porque o Fábio aqui já tinha levantado... Eu compreendi o que ele quis dizer. Repassar a bola, Sim, porque sim, tem sim. muito a ver com o que ele está falando, porque eu estou até aqui achando o debate muito saudável, mas até então a gente está tratando de uma questão discriminatória entre homens e mulheres, e pelo que eu entendi, a pergunta Dele... do Navi diz respeito à questão intergênero. Intergênero, Coisa que claro. A linguagem absolutamente não existe, ela teria que ser modificada de forma como
o Navi acabou de falar, consciente, né? Exato. Coisa que talvez, Exato. eu imagino, opinião minha, que no momento existem outras barreiras a serem ultrapassadas Exato. até chegar esse momento. Exato, é isso. Preocupa-se o fato de, como ele disse, os colegas não acharem isso tão relevante, mas em determinado momento, acho que vai ser, porque é o que eu costumo dizer. A questão da LGBT, ela é tratada hoje de forma ainda discriminatória, mas vai chegar um momento que vai ser como eram as mulheres separadas, as mulheres Sim, claro. grávidas, As mulheres grávidas antes do casamento. os negros hoje, ou seja, coisas que antes eram Era tabu, era Sim, tabu, que já não é mais, o que agora já motivo não é mais. eram motivos de discriminação e preconceito, porque discriminação e preconceito são coisas diferentes, né? Muito bem, deixe-me anotar isto. Preconceito vem de um julgamento e discriminação vem de algo que se separa, né? E eu acho que a questão LGBT já está chegando a ponto de ultrapassar a questão de preconceitos. Mas ainda existe a discriminação. Né? Enquanto ela existir, vai ser impossível ainda discutir essa questão da linguagem. Porque, como o colega disse, terá que ser de forma consciente. Né? E só se vai fazer isso a partir do momento que essa questão fosse tratada na sociedade de forma natural. Claro, como é hoje claro, a questão perfeitamente. das mulheres grávidas Claro. antes do casamento, ou das mulheres que se O separam, dos divórcio, negros, etc. Todos os avanços Sim, no sim. direito. Por acaso, teve um meme essa semana dizendo que um dia o direito vai evoluir tanto que o casamento vai ser proibido para toda gente. Aqui, ó. Oxalá. Como eu já disse aqui que, fazendo uma... Perdão, agora, eu me lembrei da brincadeira. Eu não sei se eu fiz essa brincadeira no programa passado, do submarino, eu já falei submarino? Sim. Já falei submarino? Pois bem, submarino. Para quem não ouviu ainda, o casamento é como submarino. De vez em quando nada, mas foi feito para afundar, né? Pronto. Mas enfim, Eu acho que brincadeira. esse meme vem complementar o nosso programa passado. Flutua. De vez em quando flutua, esse é o ponto, não é nada. Nada que ver com nada. De vez em quando flutua, mas foi feito para afundar. Tá, mas espera aqui, que aqui tem várias questões que eu vou adorar abordar. Uma eu faço minhas as tuas palavras, e eu concordo plenamente com isso. Ele falou, eu acho que é sinônimo, a condução consciente do processo, o que eu chamo de arbitrar o processo, certo? A questão da arbitrariedade. Da arbitrariedade aqui não, estou falando bobagem. Da arbitragem, não da arbitrariedade. Da arbitrariedade. Então eu penso que será, como está acontecendo na Suécia, apesar de que lá isso aconteceu naturalmente, creio ou não, a inclusão do pronome neutro que eles inventaram e que agora passou a fazer parte oficial da língua sueca, não é? Mas é porque já veio sendo usado de tal maneira, em tal proporção, que ele já passou a ser natural fazer parte oficial da língua sueca. Não é uma coisa que ninguém usa, tá certo? Mas isso ainda não existe na língua portuguesa, não é? Então, aqui realmente eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Bem, aqui nós temos esse problema, porque a questão do processo consciente é uma arbitragem e ela vai ser sempre artificial. Agora, talvez aconteça que ao se ir inserindo esse elemento possa vir a ser assimilado, então sim, pelo processo de, ou melhor, dizendo de outra forma, à medida que, por exemplo, a questão das pessoas, não só transgêneros, porque aqui não é nem o caso, das pessoas intergênero, andrógenas, intersexo, pessoas não binárias sobre qualquer uma dessas configurações, realmente, porque se todas elas, basta isso, gente, basta isso, bastaria que todas as pessoas intersexo, que é uma porcentagem razoavelmente grande, elas jamais seriam desconsideradas se todas elas estivessem, emergindo, estivessem aí. Mesma coisa as pessoas intergênero, que não se manifestam como tal, muito poucos assumem a sua intergeneridade, ou a sua androginia, que é outra sinônimo só dessas duas palavras, ou seja, pessoas que na configuração do seu gênero não são homens nem mulheres, não
fisiologicamente sim, mas quanto à sua mente e o seu cérebro não se configura como homens e mulheres, são pessoas. Se todos eles, não haveria como não se ter que resolver o abacaxi. Descascar esse abacaxi, porque seria muito para ignorar, não é? Como ainda é pouco, isso ainda custa um certo trabalho. Agora, como é que vai ser no fim da história? Eu não sei como é que vai ser, porque uma língua como a língua portuguesa, e sobretudo as línguas latinas, e há razão histórica para se entender por que as línguas latinas são ainda mais binárias nesse sentido, não é? Pronto, como é que vai ser lá no final, se no decorrer de décadas, ou talvez sei lá quanto tempo seja necessário, vai se começar a reconfigurar essas questões, porque isso é um processo que, para se tornar algo intrínseco a uma língua, é um processo muito longo. É um processo realmente longo. Como isso, pelo menos até agora, tem sido, não quer dizer que nas novas dinâmicas da sociedade, do mundo e do planeta, não venha a ser mais rápido, mas isso isso é uma questão meio, não sei como é que vai ser. Se nós vamos no decorrer, porque isso já aconteceu, isso não é nenhuma novidade, né? Na formação de línguas perderam gêneros, né? Que nas suas línguas mães havia. O contrário também, onde na língua mãe não havia gênero, a língua que saiu, não é? Que nasceu daquela, implementou a questão do gênero, por exemplo. Línguas que, inclusive uma delas até, que eu falo, né, com domínio para poder falar bastante profundamente dela, que a língua russa e as línguas eslavas não têm esse problema nos plurais, porque os plurais da língua nunca tiveram gênero, certo? Então não tem nem por que pensar nessa situação nas línguas eslavas, por exemplo, porque no plural não há gênero, não há eles e elas. É artigos também, mas é um pronome neutro que identifica o plural. Quando estamos no plural, quando estamos no plural, estamos num universo que não há, pode haver só mulheres, só homens, ou ambos, ou tudo é igual. Tudo junto e reunido uma vez. Então, esse é um sotaque típico lá do Brasil, né? Então, isso é uma das características né, de línguas dessa natureza. Outras não têm sequer a definição de gênero nos pronomes retos, né? Não existe ele e ela, né? O inglês até tem um neutro, mas que também não serve para pessoas, não é? É só para coisas, animais, coisas e animais. Mas existem outras línguas que não têm nenhuma definição de gênero no pronome. Eu, tu, e um pronome para a terceira pessoa que é para ambos os gêneros, e no plural a mesma coisa. Então agora, como isso se dá? Claro que você tem que ver o que historicamente, como essas línguas andaram no seu processo histórico para chegar aí a essa situação, né? E às vezes as suas línguas mães não tinham essas características, ou seja, tem que se ir àqueles momentos onde isso estava se formatando e ver o que a língua estava refletindo naquela sociedade. É assim que funciona. Então não são regras gramaticais, né? A regra gramatical é o que depois, no fim de tudo, aquilo vira uma regra. Mas é óbvio que não é assim porque é apenas uma regra gramatical. Continuando a questão que eu acabei de mais ou menos concluir, não é? Eu não sei se alguém aqui ainda tem mais algumas questões a colocar quanto a isso, porque isso não há uma conclusão do assunto, porque isso é uma questão que vai ter que se ver como a coisa vai andar. A outra questão é as resistências a isso que revelam também uma estrutura social. A outra coisa que foi levantada aqui, eu acho que pelo meu amigo Fábio, a questão do preconceito e discriminação. Eu uso um conceito, uma conceitualização ou conceptualização, ambas as formas são aceitas na língua portuguesa, que diz o seguinte, que é mais conceitual no âmbito filosófico, que é a palavra
Preconceito, o que ela quer dizer? Porque nós temos, muito poucos sabem que nós temos duas formas de escrever a palavra, né? Aliás, são duas palavras diferentes. Uma bem mais moderna, foi a necessidade de voltar ao conceito antigo, porque a palavra antiga mudou tanto que já não representava mais o que era no começo. O que eu quis dizer aí, porque isso também é antropologia. Por exemplo, preconceito. Preconceito como base tem o julgamento, ou seja, eu formo opinião antes. Pronto. Antes de conhecer o Pera- conceito da Sim, Então, claro. quando eu digo, e Pronto. discriminação significa destaque e separação. Pronto. Certo? O que eu quis dizer é Perfeito. que a questão LGBT já está ultrapassando A barreira do preconceito. Ou seja, o que eu quis dizer que a questão LGBT de estar ultrapassando, eu quero dizer que hoje já não existe um pré-julgamento querendo, colocando a questão LGBT como algo menor ou algo pior. Certo? Eu acho que essa barreira já está sendo ultrapassada, mas ainda existe uma forte discriminação, ou seja, uma separação. Uma segregação dessas pessoas em relação à sociedade, Isso. à escola, E- à própria família. Perfeito. É uma discriminação. Isso não é preconceito. Certo? Embora, em muitas situações, uma coisa esteja ligada na outra. A outra, tá. Certo? Porque Sim. se eu discrimino, é que eu estou pré-julgando. Claro, Certo? claro. Mas, para que essa questão seja tratada de forma natural na sociedade, como é hoje tratada outras questões que antes também eram preconceituosas e discriminatórias, certo? Eu acho que existe um processo, certo? E esse processo começa no fim do preconceito, certo? Para depois concordo. Sim. se tornar a forma inclusiva para que Claro, acabe a discriminação. também. Sim, certo? eu sempre... Pronto. Aqui nós estamos com uma questão de preconceito e discriminação, que o Fábio levanta aqui uma questão que eu gostaria, Fábio, por favor, coloca o que me parece que é o que tu queres colocar, para que nós aqui entendamos essa questão, essa diferenciação clara que tu fazes entre preconceito e discriminação. Aparentemente parece que eu concordo com... Parece, quem vê até parece que eu sou aqui o... Mas eu acho que eu estou concordando com isso porque depois eu quero expor aqui o que eu tenho como conceito dessas questões. De fato, nessa questão de preconceito e discriminação serem algo distintos, não há nem como discordar, porque Que são questão de distintos. linguagem Questão mesmo. sim, pronto. Porque Senão, preconceito sim. como base tem o julgamento. Pronto. Ou seja, eu crio um julgamento Antes de conhecer o objeto. E obter as informações necessárias. E a discriminação tem como base a separação, destaque, separação, certo? Na minha forma de entendimento, aí sim podem haver pessoas que discordem, eu acho que a questão LGBT já está ultrapassando a questão do pré-conceito. Não. Ou seja, não Aí que eu existe discordo mais um pouco. julgamento que coloque as pessoas LGBT como algo melhor ou pior na sociedade. Agora, eu acredito que ainda exista uma questão discriminatória, ou seja, uma separação dessas pessoas na sociedade, mas não como algo pior ou melhor. E eu acredito que, para chegar no mesmo nível que chegou, como eu disse, como eu tinha citado, a questão das mulheres grávidas antes do casamento, Ou das divorciadas, mulheres separadas. ou dos próprios negros, porque essas questões que eu acabei de citar hoje já são tratadas na sociedade de algo absolutamente natural. Eu acho que a questão LGBT também vai chegar nesse nível. E que para que chegue nesse nível, né, a gente tem que ultrapassar algumas barreiras. Essa barreira do preconceito, eu acho que já foi iniciada e já estamos chegando quase no fim. Mas a questão discriminatória, embora, fique claro, que uma coisa esteja ligada na outra. A outra, A partir do muito momento intimamente. que eu separo é porque eu estou pré-julgando. Mas não necessariamente. Dentro de um processo de inclusão, isso acaba sendo tratado como etapas. Ou seja, acaba-se com preconceito para, num segundo momento, a gente acabar também com a discriminação. Eu entendo que na sociedade, por exemplo, no Brasil, essa questão ainda já está, vamos dizer assim, no estágio de 0 a 10, a questão de preconceito, já estamos chegando em 8. Tu és um otimista? Olha que eu é que tenho a fama... inclusive aqui nessa rádio, eu tenho a fama de ser otimista. Com a diretora do programa, ela diz que eu sou um otimista. Eu gostaria de apoiar a minha ideia
questão que eu convivo no meu dia a dia com os meus filhos dentro de casa, certo? Quando eu digo que é uma questão de tempo, é porque a sociedade vai se renovando à medida que as crianças vão crescendo. E eu vejo que as crianças hoje não existe absolutamente nenhum preconceito em relação aos gays, a questão Discordo LGBT, de ti mas frontalmente. a questão discriminatória ainda assim. Exemplo, eu vou basear nos meus Que filhos. idade tem teus Para os filhos? meus filhos, eu tenho 3 de 8, 9, 10 e 11 anos. Para eles, por exemplo, o gay não é melhor, não é nem pior que ninguém na sociedade. Eles tratam isso com muita naturalidade, mas ainda discriminam. Ou seja, na minha sala, na minha escola, tem um gay. Isso é discriminação. Claro, tá, isso Mas já não é, é sim, sim. preconceito. Ah, o que tem ter um gay? Aí, se eu perguntar para meus filhos, na minha escola tem um gay, ele está discriminando. Concorda? Ele está separando. Por quê? Qual o problema? Certo? Agora, se eu continuar a pergunta e perguntar aí qual o problema do gay, ele vai falar, nenhum. Mas isso nós. depende muito, Certo? né, Fábio? Porque às vezes a gente tem crianças dentro da escola, e eu como sou educadora de infância e também dou formação para educadores, a gente percebe isso. E quando também vou com o Andy em algumas escolas, que a gente faz um debate sobre essa questão da sexualidade e trabalhamos com várias vertentes, a gente percebe que as crianças até o primeiro ano ali, o preconceito não está muito enraizado. Mas do segundo ano em diante, tem pessoas, e dependendo da sua religião, da questão da cultura, e uma série de coisas que vai acompanhando a bagagem dessa criança, eles acabam dizendo que, não, ser gay, isso é coisa do diabo. Isso, Deus o livre, não pode ser, é uma pessoa de outro mundo. Outras crianças, ai, mas é feio, ai, que nojo, uma menina beijar outra na boca, ou um menino beijar outro na boca, mas isso também tem a ver com a questão da família e da própria sociedade. Eu tinha criança que não dava a mão para outra menina para fazer uma roda, porque a menina era preta, e ela dizia, mas por que tu não vai dar a mão para ela? Ela dizia, eu não vou dar a mão para ela, porque meu pai disse que se eu der a mão para um preto, eu vou ficar preto também. Olha, O preconceito está eu- onde? Peraí. Aonde está a discriminação? eu entendo perfeitamente, mas vou continuar defendendo aquilo que você disse, que eu era otimista demais, porque eu falei que numa escala de 0 a 10, a gente já ultrapassou umas 8 barreiras aí em relação ao preconceito. Sim, hoje. Falei 8, falei 10. Isso significa que ainda existe, certo? Mas em escala em menor. proporção muito menor do que antes. Não, Por isso exemplo, eu não estou em esse desacordo. exemplo dentro das escolas, Isso eu não estou em há desacordo. alguns anos atrás era quase geral. Sim, A sim, criança sim, 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 iria sim, ver sim. a questão do gay Ia ser com absoluto preconceito. Hoje já não, nem tanto. Assim como a questão do negro que se levantou, também existe. Ou seja, a gente não chegou num nível 10 de preconceito em relação Sim. aos negros. Chegamos numa escala de 9, 9,5. A questão do gay poderia ser 8, 7, vamos dizer assim. Mas existiu já uma evolução a ponto de que, em determinado momento, essa questão do preconceito não vai ser mais tratada, e sim a questão da discriminação. Aqui É o que eu tu falei, fazes, eu aqui que tu erro- fazes. Perdão, entendi. É claro, desculpa, só Sim, pra- não, pra- fica à Vai vontade. ser matéria para outro programa, Só igual. para concluir. Ainda que nós já A temos escola, só 3 Fabinho, minutos, já temos Só- 3 minutos pra só. concluir. Quando essa visão otimista talvez seja baseada dentro daquilo que eu vejo dentro da minha casa. Claro. Como você disse, Família. dentro da escola, talvez uma realidade que eu não conheço não seja bem assim, certo? Mas está muito ligado ao que você acabou de falar. Ou seja, cultural, educação dentro de casa, porque eu mesmo sempre tratei essa questão com tanta naturalidade que meus filhos talvez já tenham absorvido isso, né? E Tá. tomara Deus Vamos que lá. isso esteja acontecendo nos outros lares também. Vamos lá. Aqui para fazermos lamentabilissimamente o encerramento do programa, eu queria dizer algumas questões a respeito disso. Eu tinha mencionado, oxalá eu consiga fazer isso em tempo recorde, eu tinha mencionado a necessidade de termos, necessidade não, do que aconteceu. Temos 2 palavras hoje na língua portuguesa, uma escrita pré, com acento, hífen, conceito, que é disso que tu estás falando, certo? Esse é o conceito, que aliás, o significado desta palavra hoje era o da palavra preconceito, aquela outra, que é escrita tudo junto, que continua sendo. Este conceito era o desta palavra, só que isso mudou tanto que tiveram que criar uma palavra nova e puxar o conceito para cá. Porque o conceito de pré-conceito, ou seja, aquilo que vem antes de eu conhecer, o julgamento, etc., enfim, essa coisa toda. Isso é extremamente kantiano, isso. Outra coisa
é quando eu, então assim hoje mais ou menos se coloca, eu coloco dessa forma, quando eu assumo o preconceito, ou seja, o desconhecimento da coisa e o conceito que eu elaboro daquela coisa, então eu pessoalizo o conceito da coisa de acordo, para mim é aquela velha história. Ah, não é, mas para mim é isso, para mim não é nada, certo? Eu tenho que conhecer o que a coisa é para, não é para ti, certo? A coisa é, pronto. Nesse sentido, então, nós estamos com a palavra preconceito. Eu assumo o preconceito como meu conceito. Me tornei uma pessoa, em princípio, preconceituosa. Aqui existe uma fronteira difícil de estabelecer, que é, normalmente quando isso acontece, eu estou exagerando, não é normalmente, não está certo isso. Eu fui agora aqui um pouco... costuma acontecer que o preconceito, essa condição em que eu assumo, muitas vezes por ignorância, ou seja, ignorância, ausência de conhecimento, não só ausência de conhecimento, não, a ausência de meios para conhecer a coisa, não é? Assume-se isso, a sociedade assume certas coisas, e a partir disso, isso se tornando, então, o meu conceito, ou o conceito que não é o real, certo? Nós estamos numa atitude de preconceituosos, né? Assumir uma coisa que eu não conheço, um conceito que eu não conheço como conceito da coisa. Me tornei preconceituoso. O que não quer dizer que eu vá discriminar, certo? O que não quer dizer que eu vá discriminar. A discriminação é quando eu levo a atos o meu preconceito. Isso é o que eu normalmente explico desta maneira, que é muito parecido com o que tu estás dizendo, quase idêntico. Eu levo a atos, eu sou preconceituoso, eu posso não gostar de japoneses por razões absurdas, mas eu não faço nada, eu não os discrimino, mas sou preconceituoso. Então essa diferença é preciso fazer e tu fazes isso muito bem. Eu só incluo... É verdadeiro também. Claro. Às vezes eu tenho preconceito, não discrimino, mas às vezes eu discrimino, não tenho preconceito. Claro, claro, isso também às vezes acontece. Isso também é possível perfeitamente. Que é o que eu acho que acontece com a questão LGBT. Não, eu acho que tu está sendo otimista. Muito otimista. Está sendo realmente muito otimista. A gente poderia continuar nisso. Muito bem. Feito esse esclarecimento e lamentavelmente deixando outros 1000 assuntos para trás, porque essa aqui é uma questão incrivelmente boa de se debater, a questão do preconceito, da discriminação. Enfim, temos que encerrar o programa. Um café não dá. Não dá, tem que ser 2, não dá para ser tem que ser um galão. O galão, tem que ser um galão. No próximo, Né? gente, Uma- trabalha. Pronto, nós estamos pensando em alguma coisa para aumentar o tamanho da xícara, que eu já falei na outra, aumentar o tamanho da xícara e a quantidade de café. Pronto. Muito obrigado pelo programa de hoje. Espero tê-los aqui sempre, os que já estão vindo, os que vieram hoje pela primeira vez. Muito obrigado aos presentes e muito obrigado também aos ouvintes. Até semana que vem. Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.